Mas nós podemos mudar isso se nós mudarmos aí a nossa pregação, se nós passarmos aí a desejar mais as coisas espirituais do que as materiais. Vamos orar? Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, deseja ter o seu nome escrito no livro da vida, para que você não seja achado condenado naquele dia onde os livros serão abertos e todo aquele que não for achado o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Se você não quer passar por isso, não quer esse destino, então aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Ele veio, nasceu como homem, levou os nossos pecados sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Aceite-o agora como Senhor e Salvador. Vamos orar juntos agora? Pai querido, em nome de Jesus, te pedimos por essas vidas, Senhor, que se chegam a Ti, arrependidas dos seus pecados e que agora aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que acreditam que Ele veio, nasceu como homem na terra, levou os nossos pecados sobre Ele, morreu naquela cruz em nosso lugar, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, o inferno, Satanás. Ele tomou de Satanás as chaves do inferno, da morte. Pai querido, que essas pessoas agora possam, Senhor, começar uma vida nova contigo, que seus nomes sejam escritos agora no livro da vida. Pai querido, em nome de Jesus te pedimos por eles, te pedimos, Senhor, pelas nações, pelos povos, sobre aqueles, Senhor, que estão em evidência. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda-os a encontrar a Tua palavra, Senhor, que eles possam ser guiados pela Tua palavra, que eles possam se lembrar de Ti, Senhor, que eles possam governar, Senhor, no país, tanto o nosso como os outros países, sejam governados por pessoas que conhecem a Tua palavra, que obedecem, que têm temor de Ti. Ó Senhor, ajuda a nossa nação, ajuda, Senhor, pois precisamos que o Senhor esteja, Senhor, no controle, que o Senhor esteja, Senhor, fazendo os seus planos de maneira que o seu povo, Senhor, possa cada dia mais aumentar, cada dia mais se interessar por Ti, por cada dia mais fazer missão, ganhar mais e mais almas no mundo inteiro. Ajuda-nos, Senhor, cada dia mais a Sua igreja mandar em missionários por toda parte, pregando, Senhor, o legítimo Evangelho e alertando os povos para essa vinda do Anticristo. Que eles escapem, Senhor, que eles possam pertencer à Tua igreja e serem salvos, arrebatados, antes de passar por esse terrível e grande juízo sobre a terra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí a nossa agenda. Nós estaremos aí, se Deus quiser, em Sítio Novo, durante agora esse fim de semana. E no dia 30 estaremos em Ervalha, Minas Gerais. Depois, no final do mês aí, no último domingo do mês, estaremos ali no Brejão, São Francisco do Brejão, ministrando então uma escola bíblica dominical avivada, orando por batismo, por cura, por libertação, trazendo a mensagem da palavra de Deus. Nós convidamos você a estar conosco em uma dessas programações e convidamos você a nos agendar. Você que deseja nos agendar para o ano que vem, nós não temos nada marcado ainda definitivo, então você ainda pode marcar. Marque conosco, está aí o nosso endereço, nosso telefone, nosso e-mail. Entre em contato conosco para que nós estejamos aí na sua igreja. Lembrando sempre, nós não cobramos para estar aí com você. Pode nos convidar e você só vai pagar a despesa. Eu moro em Imperatriz, Maranhão. Aqui tem a TAM, tem a Gol e tem a Azul. E se for próximo de Imperatriz, nós vamos no nosso veículo mesmo. Então nos convide, estaremos aí com você ajudando. Podemos fazer um curso de escola bíblica dominical, curso de capacitação, um seminário de escola bíblica dominical aí, com os professores, com os interessados. Podemos falar aí sobre missões, podemos pregar aí sobre os dons espirituais, podemos pregar sobre família, nós fazemos um trabalho também com a família. Então nos convide, nós estaremos aí com você, ajudando. Então podemos fazer aí um trabalho de escola bíblica dominical, lembrando que nós só podemos sair no fim de semana, sábado e domingo. Podemos viajar na sexta à noite, mas temos que retornar ou domingo à noite ou segunda-feira no primeiro voo, porque nós trabalhamos uma empresa para nos sustentar. Então, estaremos aí com você, trazendo a mensagem para a escola bíblica dominical, ou outro assunto, outro tema, e podemos pregar à noite sempre aí, ajudando no evangelismo e também pregarmos para ganharmos almas, que é o mais importante para a igreja, o trabalho mais importante da igreja, ganhar almas. Então, sempre estamos pregando aos domingos à noite, onde nós fazemos o seminário da Escola Bíblica Dominical, o curso de capacitação, alguma coisa assim, e falamos também sobre família
e domingo à noite estamos sempre trazendo uma mensagem evangelística para ganharmos almas. Então, nos convide e nós estaremos aí na sua igreja. Vamos agora então ao nosso questionário. Então, o questionário da lição 8 aí, os impérios mundiais e o reino do Messias. Em nosso site, em diversos sites, nós temos aí o questionário com as perguntas para serem completadas, aí as frases, e temos também as perguntas com as respostas verdadeiras e falsas. Aqui nos vídeos, nós só trazemos já as frases completas e as respostas verdadeiras somente. Vamos ver então? Dentro do texto áureo aí, primeiro para completar. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo do todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7:27. Dentro da verdade prática agora, a segunda pergunta para completar. Enquanto os impérios humanos caem, o reino de Deus se expande através de Jesus Cristo. Agora, dentro aí da introdução, pergunta número 3. Qual a mudança de narrativa no capítulo 7 de Daniel? Quais as principais diferenças entre as narrativas anteriores e as do capítulo 7? Então agora estamos diante de uma série de 4 visões do profeta. É o Apocalipse do Antigo Testamento, apresentando 4 impérios simbolizados por 4 animais. A visão do capítulo 2 foi dada a um rei pagão, Nabucodonosor, enquanto que a do capítulo 7 a um servo de Deus, o profeta Daniel. Veremos que em Nabucodonosor a visão revela o lado político dos impérios apresentados como uma grande estátua. Em Daniel, através dos 4 animais, ela revela o lado moral e espiritual desses impérios. Os fatos são os mesmos, mas os objetivos das duas visões têm finalidades distintas. No capítulo 7, Deus revela a Daniel o fim dos 4 impérios e o surgimento do reino eterno do Messias prometido. Parte número 1, a visão dos 4 animais. Vamos ver aí, pergunta número 4. Quando Daniel recebeu a visão sobre os 4 animais? Então, no primeiro ano do rei Belsazar, que era corregente com seu pai, Nabonido da Babilônia. Pergunta número 5. Como foi a primeira parte da visão de Daniel? Complete. Então, o leão com as asas da águia, animal semelhante ao leão com asas de águia. Asas do leão eram arrancadas. O animal foi erguido da terra, posto de pé como ser humano, e logo depois ele recebeu um coração humano. O leão representava então o império da Babilônia. Depois aí na letra B, o urso, figura semelhante a um urso, erguido de um lado e tinha em sua boca 3 costelas. Levanta-te e devora muita carne. O urso simbolizava o império medo-persa. Na letra C aí, o leopardo, com 4 asas. Este possuía 4 cabeças e tinha 4 asas de aves em suas costas. Foi-lhe dado domínio. O leopardo simbolizava o império da Grécia. Depois a letra D, uma aparência indescritível, terrível, espantosa e extremamente forte. Ela tinha enormes dentes de ferro, comia e triturava o que encontrasse pelo caminho. Em sua cabeça havia ainda 10 chifres. Enquanto Daniel prestava atenção nos 10 chifres, um chifre pequeno surgiu entre os 10. Mas 3 dos primeiros 10 chifres foram arrancados pela raiz. No chifre pequeno havia também olhos como olhos humanos e uma boca que proferia palavras arrogantes. O animal aqui descrito simbolizava o Império Romano. Pergunta número 6. O bloco dos versículos 9 a 14 revelam mais 2 figuras. Quais são? A do ancião e a do filho do homem. Pergunta número 7. Qual a interpretação dos animais dada a ele, ainda na mesma visão, dada a Daniel? Então as figuras dos animais significam 4 reis que se levantaram sobre a terra, isto é, o rei da Babilônia, o rei Medo-Persa, o rei da Grécia e o rei de Roma. A ênfase do 4º animal. Roma foi o império mais devastador da história do mundo. Era forte como ferro, pela sua força e eficácia administrativa, mas também frágil como barro. Os 10 chifres e o pequeno chifre. Então os 10 chifres prefiguravam 10 reis advindos do antigo Império Romano. Outro rei, representado pelo pequeno chifre, se levantará após os 10 reis e abaterá os 3 primeiros. Este pequeno chifre é o anticristo escatológico tipificado na pessoa de Antíoco Epifânio. Parte 2 agora, o clímax da visão profética. Pergunta número 8. O que significa tronos, ancião de dias e juiz divino na segunda parte da visão de Daniel? Então aqui trata do julgamento celeste. Versículo 9 nos diz: foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. A figura de vários tronos tipifica um contexto de julgamento e justiça.
A profecia nos fala que o juiz do julgamento é o ancião de dias, isto é, Deus, que é retratado aí no livro tendo cabelos brancos e vestido de branco. Juiz de toda a terra, visto por Abraão em Gênesis 18, 25. O tribunal, demonstrado no 7º capítulo de Daniel, revela que Deus julgará o pequeno chifre e decretará a sentença final contra o quarto animal, que é Roma. Aqui está o ápice da visão de Daniel, ou seja, o Altíssimo julgando as maldades, crueldades e perversidades das nações deste mundo. Pergunta número 9. O que significa a expressão Filho do Homem? Então, a expressão Filho do Homem aparece mais de 80 vezes no livro de Ezequiel. A fórmula é regularmente traduzida como homem ou ser humano, pois na Bíblia trata-se de expressões sinônimas. Tanto em Daniel como em Ezequiel, o Filho do Homem refere-se a um ser humano distinto que recebe de Deus a soberania celestial. Posteriormente, os santos apóstolos de Cristo identificaram o Filho do Homem como uma pessoa de Jesus de Nazaré. Em o Novo Testamento, Jesus, Filho do Homem, introduziu o reino de Deus no mundo como o próprio verbo divino feito carne, a plena revelação de Deus. Foi-lhe dado um nome que é sobre todo nome e todo poder sobre a terra. Jesus Cristo, Filho do Homem, virá pela segunda vez e instaurará o governo literal de Deus no mundo, o reino milenar. Pergunta número 10. Como será a grande tribulação e qual a atuação do anticristo e de Cristo aí? Segundo a visão conservadora, tradicional e evangélica, estamos diante de um texto que aponta para um tempo de grande sofrimento no mundo, especialmente em relação à nação de Israel. O chifre pequeno, advindo da região do Quarto Império, Roma, promoverá engano e assombro no planeta. Na linguagem neotestamentária, ele é o anticristo, o blasfemador de Deus e dos seus preceitos. Por um tempo e tempos e metade de um tempo, o anticristo terá a autoridade do mundo. Esse período equivale a 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias. Ele compreende a metade dos 7 anos finais prescritos como a grande tribulação e o fim do tempo dos gentios. Nos primeiros 3 anos e meio, o anticristo fará acordos com Israel, mas não os cumprirá. Este é o período de grande poder e influência política desse líder mundial sobre o mundo e os judeus. O Messias o dominará e quebrará o seu reino de mentira. O anticristo será condenado e a plenitude do reino de Deus será estabelecida para sempre. Agora, dentro da parte 3, a vinda do Filho do Homem, pergunta número 11. Como será a vinda do Filho do Homem no final da grande tribulação? Então, o versículo 13 de Daniel afirma que o Filho do Homem voltará nas nuvens do céu. Este é o entendimento remontado em Atos 1, 9 a 11, quando da afirmação dos anjos sobre a volta do Cristo de Deus. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Os anjos lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ir. Da mesma forma, o apóstolo João escreveu no Apocalipse uma mensagem recebida do próprio Jesus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. O reino de Cristo será eterno, único e jamais perecerá. Pergunta número 12. Quem são os santos do Altíssimo? Para os primeiros leitores do livro de Daniel, a expressão santos do Altíssimo era identificada por eles como o povo judeu que estava em cativeiro. Entretanto, de modo mais abrangente, de acordo com Apocalipse 7, 9 a 17, a partir da revelação progressiva da palavra de Deus ao longo da história bíblica, esses grupos de mártires e santos são os crentes advindos da grande tribulação de todos os lugares, tribos e nações que tiveram as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro. Pergunta número 13. Como será a destruição do anticristo? Então Deus intervirá na história dos judeus e trará juízo contra o anticristo. Este será julgado e condenado para sempre. Pergunta número 14. A igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, passará pela grande tribulação? Antes de iniciar esse tempo de grande sofrimento, o corpo de Cristo será tirado do mundo para estar para sempre com o Senhor. Desde agora da conclusão, pergunta número 15 para completar. Lamentavelmente, devido à multiplicação da doutrina da prosperidade, de muitas igrejas e pregadores propalaram aqui e agora, a profecia bíblica quanto ao futuro ficou de lado. Outros caem no erro de ensinar que as profecias de Daniel e de Apocalipse são alegorias e produtos de um tempo e de uma cultura sem conexão com a era atual. Estudemos a palavra de Deus para não nos acharmos soberbos, deleitosos e não sejamos, pois, a Laodiceia contemporânea. Apocalipse 3, 14 a 22.